Olá, povo de Deus, paz seja com todos. João Célio Dolada, Vitória Comunidade Cristã aqui de Curitiba, trazendo mais uma palavra de Deus para você. Ainda estamos no início do mês de junho, enfrentando os dias maus, em tempo de quarentena, em tempo de pandemia, portanto ainda não estamos com nossos cultos presenciais. Estamos sim sentindo muita saudade dos irmãos, daquela atmosfera espiritual, quando adoramos, glorificamos a Deus, ouvindo a palavra do Senhor, dando aquele abraço maravilhoso da paz, mas breve, muito breve estaremos juntos, até porque Deus é o maior interessado nisso. Hoje a palavra é uma palavra especial para o culto de Santa Ceia, essa grande festa que vamos comemorar hoje, mesmo que à distância. Então se prepare, fique num espírito reflexivo, prestando atenção naquilo que o papai está dizendo. Nunca devemos estar em pecado, nunca devemos estar negligenciando esse tema. Até por quê? Porque Jesus, nos seus evangelhos, ele falou muito sobre o pecado. Até veio, morreu naquela cruz pelos nossos pecados, para que tenhamos a oportunidade de vida eterna. Mas lembramos que ele alertou mais sobre o inferno, mais sobre as consequências do pecado, até que tenha falado do céu. Então temos que prestar muita atenção e eu sou levado e tive esse entendimento de trazer esta palavra, este tema hoje. E eu começo já fazendo uma importante pergunta e eu gosto de começar assim. Como Deus pode considerar Davi um homem segundo o seu próprio coração, sendo um homem aparentemente tão bom, tantas coisas, mas também muito pecador, adúltero, mandou matar Urias e outros pecados. Deus o chama de um homem segundo o seu coração. Deus quer nos ensinar, quer explicar o porquê disto também. Mas a palavra é para você. A palavra é para mim, a palavra é para você que faz parte da nossa comunidade, que de alguma forma está ouvindo, refletindo nessa palavra, que a palavra é eterna. Não importa se você estiver ouvindo essa palavra 5, 10 anos depois, ela continua viva, porque a palavra é de Deus, a palavra é viva e ela vai fazer hoje o efeito pela qual ela foi escrita. E além de refletirmos sobre o pecado, não participarmos da ceia indignamente, mesmo que você vá participar aí com seus familiares, os amigos que estiver com você aí na sua casa. Aliás, já prepare o pão, prepare ali o cálice, algum recipiente com o suco da uva para participarmos. Então, queridos, esse é o tema, a questão do pecado. E a palavra também, toda a palavra, ela aumenta a nossa fé. A própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus está sendo pregada aqui neste momento, para ter o crescimento espiritual, para que você reflita como está a sua situação perante Deus, para que de maneira nenhuma você participe, então, desse banquete, dessa festa, que é a ceia, o prenúncio, a amostra daquilo que teremos, que os salvos terão lá nas bodas do Cordeiro. E breve, muito breve, isso vai acontecer. Jesus está voltando, ele está dizendo, e ele vai voltar, com certeza. Até porque a própria palavra de Deus, Isaías 59, parece-me isso, que o pecado faz separação entre Deus e os homens. E se o pecado faz separação entre Deus e os homens, obviamente, se nós nos arrependermos, nos tomarmos um posicionamento, nós não iremos morar no céu. Isso é muito importante, é o maior objetivo disso hoje. Muito bem, eu quero que você abra a palavra de Deus lá no Salmo 51. Vamos dar um pause aí então no vídeo, pegue, abre a palavra de Deus no Salmo 51 e aproveita, se você está aí com a Bíblia papel, você deixa marcado ali 1 Coríntios 11, a partir do 23, que também iremos usar esse texto, obviamente, que é um texto mais usado para a ministração da Santa Ceia. Vamos lá, Davi, sabemos da história. Davi já um pouquinho cansado da guerra, mas o seu país, Israel, em guerra, ele mandou seus soldados, seus capitães, seus generais, seus líderes para a frente de batalha, e ele ficou no palácio. Talvez devesse estar na guerra também. Ele ficou ali mesmo, meio que desocupado, vamos pensar assim. Queridos,
Deus já começa a tratar conosco. A nossa mente não pode estar desocupada. Onde estivermos, trabalhando bastante, em férias, no lazer, aonde estivermos, temos que estar com a mente ocupada com as coisas de cima, conforme eu preguei um dia desse, com as coisas do alto, com as coisas corretas, alimentados sempre da palavra de Deus, para que não caiamos em tentações. Devemos vigiar e orar para que não caiamos em tentações. E Davi caiu numa tentação. Davi pecou, adulterou com Betseba, depois ela engravidou e ele ainda mandou assassinar, mandou o seu esposo Urias para a frente de batalha, mandou através de ordens que deu aos seus líderes, e ele morreu, e ele cometeu esse terrível pecado. Ocorre que Davi, ciente sim que tinha cometido um pecado, mas aquilo foi como se tivesse cauterizado na mente dele, no coração dele. Ele não conseguia discernir o grande mal que havia feito para ele mesmo, para aquela mulher, para aquela família, para a nação de Israel. Queridos, nós sabemos que o pecado de Davi teve consequências em toda a sua geração, ou seja, a espada, o sangue não se afastou da sua família. E eu começo dizendo uma coisa para você: nós temos que tomar muito cuidado com a desobediência, com o pecado. Por exemplo, existe pecado que nós cometemos deliberadamente ou não, premeditado ou não, e se nos verdadeiramente, preste atenção, verdadeiramente arrependermos, Deus nos dá o pecado, mas Deus nos perdoa. Por isso Jesus veio na cruz. Porém, as consequências ficam aqui na terra e há consequências para a eternidade. Ou seja, nós sempre perdemos alguma coisa quando desobedecemos a Deus. E desobedecer a Deus é desobedecer a sua palavra. Deus ama a obediência, Deus ama a adoração, Deus ama a santidade, mas acima de tudo, Deus ama os obedientes. Devemos obedecer. Vamos pensar assim: qualquer coisa que façamos aqui, principalmente se nós já conhecemos a palavra de Deus, somos cristãos convertidos e conhecemos o que desagrada a Deus e o que é realmente pecado, e a Bíblia está cheia de descrição do que é pecado. Eu quero dizer para você assim, até eu ia mencionar aqui, mas para não ficar muito longa esta palavra, até porque é gravada, online e tal, eu quero fazer uma sugestão para você, uma sugestão mesmo. Vá lá no Google e digita assim: versículos sobre pecado. Queridos, eu busquei mais de 106 versículos onde fala de pecado. Além de Êxodo 20, que fala dos 10 mandamentos, Gálatas 5, que fala das obras da carne, e tantos outros lugares está. Mas o pecado é aquele que caminha com Deus, o verdadeiro convertido. O Espírito Santo gera em nós essa questão de discernirmos o que é pecado e o que desagrada a Deus. Quando nós não obedecemos a Deus, um erro que cometemos, Deus perdoa, mas há consequências. Aqui nesse plano, aqui na terra, nós perdemos alguma coisa de Deus, alguma coisa com Deus. Vamos supor assim, alguém que sabe, por exemplo, que comprar um objeto roubado é pecado. Saiba ou não saiba, mas se ele o fizer, é um pecado. Vai perder alguma coisa aqui e vai perder na eternidade, com certeza. Então não seja tolo, seja sábio, busque a sabedoria de Deus, o ensinamento de Deus. Devemos buscar isso para que possamos usufruir de todos os benefícios que Jesus conquistou para nós e ter uma vida abundante aqui e a vida abundante lá na eternidade. Não corremos o risco de perdermos a vida eterna, ou seja, termos a vida eterna nas trevas e não nos céus com Deus. Muito bem. Ocorre que você pode ler a partir está lá no livro de Samuel, capítulo, versículo tal. Eu vou deixar escrito aqui no vídeo a passagem, fugiu da minha mente agora, sobre o pecado de Davi com Betseba, aquela coisa toda. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, chamou Davi à razão através do profeta Natan. O profeta Natan veio, intimou, contou uma história que você vai ler. Lá você vai relembrar, vai entender, vai perceber. E quando a ficha caiu, ou nos dias de hoje, conectou seu Wi-Fi, ou coisa parecida, entenda como você quiser, a ficha caiu para Davi. Poxa,
Que coisa terrível eu cometi, que pecado terrível. Mas sabe por quê que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Há várias características que Davi tem que o fazem um homem segundo o coração de Deus. Um adorador, um homem sincero, um homem chamado por Deus, diferenciado com certeza. Deus não chamou Davi para ser um homem segundo o coração de Deus. Deus o chamou para ser rei porque ele era, já antes de ser rei, um homem segundo o coração de Deus. Então Davi era diferenciado, mesmo assim ele pecou. Quiçá nós então, para podermos agradar a Deus. Depois que, vamos dizer, a ficha caiu para Davi, ele se conscientizou do terrível pecado, ele ficou em maus lençóis com ele mesmo. Aliás, ele passou, certamente, um homem que conhece a Deus, uma mulher que conhece a Deus, um jovem que conhece a Deus, não importa a idade, há de se constranger com o pecado. Na verdade, o pecado tem que trazer constrangimento para nós. Não só se tivermos alguma consequência imediata, uma vergonha, uma perda financeira, um flagrante que alguém nos pega e nós nos arrependemos. Não, não é só por isso. O pecado tem que nos trazer arrependimento por causa de Deus, porque desagradamos a Deus em primeiro lugar. Na verdade, nós temos que ter nojo do pecado, nojo das coisas pecaminosas. E isso, Davi passou maus dias, em maus lençóis, até que ele reconheceu o seu pecado diante de Deus. E isso ele narra no Salmo 51. Eu quero discorrer algumas coisas, talvez não em todos os 19 versículos do Salmo 51, mas algumas coisas quero comentar, Deus quer falar conosco. Versículo 1. Davi diz assim, depois de reconhecer o terrível pecado que ele fez, o pecado de adulterar, o pecado de mandar matar, o pecado de esconder aquilo, a consequência do pecado que certamente ele caiu em si e viu que seria para sempre na sua família. Volto a dizer, todo pecado há consequência, mesmo que perdoado. Nós perdemos aqui e nós perdemos lá. Pecado deliberado ou não, premeditado ou não, nós perdemos. Então, vamos fazer o máximo para não pecarmos. Salmo 51 diz assim, Davi diz, Senhor, ele clama a Deus, aqui ele está clamando a Deus, queridos. Essa que está na palavra, este salmo está contido na palavra de Deus, é porque é para ensinamento para nós. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ou seja, Davi, tão desesperado, ficou clamando pela misericórdia de Deus, apelou literalmente para Deus, compadece-te de mim, ou seja, por causa do teu amor, por causa do teu grande amor que tu tens, ó Deus, compadece de mim, segundo a tua benignidade, apaga minhas transgressões, perdoa o meu pecado. Versículo 2, Davi diz assim, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ou seja, Davi se coloca diante de Deus, literalmente, está constrangido pelo terrível pecado que ele cometeu. Ele disse, Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Já é uma palavra também profética, uma profecia que Jesus iria derramar o seu sangue na cruz para nos livrar do pecado, nos lavar com o seu sangue, nós tão pecadores. E Davi reconhece, e nós temos que fazer isso, sermos sinceros diante de Deus, não podemos enganar Deus, não podemos ser hipócritas com Deus, é porque ele sabe todas as coisas. Então Davi diz assim, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, queridos, temos que reconhecer nossos pecados, dar nome a eles, reconhecer diante de Deus, sou um pobre, miserável pecador, e meu pecado está diante de mim. Quando ele diz que o pecado está diante dele, como nós hoje, o Espírito Santo traz em nós. Não nos acusam, mas ele dá um toquinho, isso é pecado. Ele nos incomoda, não para nos acusar, mas para que nos consertemos com Deus, nos arrependamos e possamos pedir perdão e sermos livres do pecado, lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Olha que interessante. Muitas pessoas têm uma concepção errada do pecado. Tipo assim, eu cometi um mal para alguém, eu pequei contra aquele alguém. Mas é também, se esse é o caso, o pecado há sempre consequências nesse mundo natural. Porém, temos que reconhecer o seguinte, ó,
que Davi diz? Contra ti, Deus, contra ti, somente contra ti pequei. Na verdade, não é somente contra Deus, mas tudo bem. E fiz o que é mal diante dos teus olhos. Deus é santo, Deus não admite pecado, Deus não admite impureza, Deus não admite essas coisas que o mundo leva de boa, no light, que é o pecado. Não, Davi diz, fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que tu és justificado em falares e inculpável me julgares. Na verdade, Davi está dizendo, reconhecendo o pecado, ele está dizendo, Pai, tu tens razão quando me julgas, está certo quando me condenas, porque eu cometi pecado e, acima de tudo, ele está reconhecendo, eu tenho uma caminhada, eu fui escolhido rei, eu sou rei, eu tenho que ser exemplo. E a palavra de Deus ensina que o rei tinha que ter uma cópia da palavra, da lei, então, naquela época, a lei de Moisés com ele, para que ele possa meditar, ou seja, ele é o exemplo, um homem segundo o coração de Deus, então, e ele pecou, ele diz, pequei contra ti, então, tu tens razão quando me julga, Pai. Tu tens razão quando me condena. Tu tens razão nos versículos posteriores aqui. Veja o estado de Davi. Ele diz assim, eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que eu nasci em iniquidade, em pecado concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Ou seja, ele está dizendo, Pai, eu sei que tu desejas que a verdade esteja no íntimo de cada homem. Ou seja, tu queres, ele está dizendo, Pai, eu sei que tu queres um coração sincero, um coração contrito, um coração quebrantado, que tem nojo pelo pecado, que não busque essas coisas e volta a dizer, a palavra que eu já disse antes, em outras pregações, né, o acidente, se for, ele tem que ser o pecado tem que ser um acidente na vida do crente, não uma forma, não uma rotina, isso que Davi está dizendo, eu sei que tu queres um coração sincero, ele completa, faze-me conhecer a sabedoria no secreto da minha alma, ele está dizendo, Deus, me transforma em mais sábio, me fortaleça para que eu não peque, ajude a conhecer mais as consequências disso, me faz mais forte contra isso. No 7 diz, purifica-me com isso, porque era uma erva, né, e tal, ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele está dizendo, Pai, me limpa, se coloca literalmente diante de Deus, Pai, me limpa, me lava, e volta a dizer, o prenúncio, o tipo do que Jesus faria na cruz. Purifica-me, ficarei mais limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. 8. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que se regozije os ossos que esmagastes. Ou seja, os ossos dele, o corpo dele, ele de uma forma física e emocional e espiritual estava sofrendo pelo pecado, mas ele não conseguia chegar a Deus e reconhecer o seu pecado e a sua fraqueza. E quando ele conseguiu fazer isso, um alívio estava começando a acontecer sobre ele. Ou seja, ele quer dizer assim, faz ouvir outra vez o som de alegria, de felicidade, essa coisa gostosa de estar com Deus, de glorificar a Deus sinceramente, de louvar a Deus com canções, com atitudes, ações de graça, essa alegria maravilhosa que o cristão tem, que o convertido tem, que Davi havia fugido dele. Ele está dizendo para Deus, confessando que ele perdeu isso, mas ele quer isso de volta, torne a trazer. No versículo 9 ele diz, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele está dizendo que, Deus, eu sei que o pecado é tão terrível e tu, papai, não gosta de pecado, então, pai, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas transgressões. Ou seja, ele está ali reatando o relacionamento com Deus, se humilhando-se, ficando com o coração contrito diante de Deus, confessando a sua iniquidade e reatando o relacionamento com Deus. Não é assim? Às vezes aquele que tem o Espírito Santo de Deus, que caminha, cada um de nós, acontece que cada um de nós, a gente comete alguma espécie de pecado, não a nível de Davi, mas tudo é pecado, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de chegar diante de Deus, de confessar. Deus está lá esperando, vem, meu filho, eu quero te abraçar, quero te perdoar, mas nós ficamos assim, meio constrangidos com Deus, mas Deus nos chama, não fique constrangido, venha, confessa, eu vou te ajudar, vou te perdoar, se você se arrepender, não cometer de novo e vamos em frente. Mas Davi, ele vai conversando com Deus, vai falando com Deus, Deus, eu quero mudar.
O pecado tem que fazer, o arrependimento é mudança de vida. Ah, eu me arrependo, Deus. Não, pecado é reconhecer pecado, arrependimento é mudança de atitude, mudança de vida. Tanto que Davi diz, versículo 10, cria em mim, ó Deus, gera em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável, desde minha versão. Ou seja, ele está dizendo uma vontade firme, constante de alguém que luta constantemente contra o pecado. Um espírito estável, alguns lugares dizem um espírito voluntário, ou seja, é isso que ele está com. Pai, eu não tenho condições, eu sou sozinho, eu pequei sabendo quem é o Senhor, sabendo quem eu sou, conhecendo o pecado, e eu pequei, então eu não consigo. Pai, cria em mim um espírito reto, um coração puro, renova em mim esse espírito estável. E ele diz assim, ele sentiu que estar longe da presença de Deus. Pecado faz separação entre Deus e nós. Isaías 59. Então ele ficou sem aquela atmosfera da presença, da glória de Deus. Ele sentiu aquela falta e ele está dizendo aqui, ó, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Na verdade, não é Deus que retira-se. Claro, ele retira-se uma vez que nós pecamos e não nos consertamos com ele. Mas não é ele que retira o Espírito. Nós que deixamos o Espírito Santo embora quando começamos pecado. Pois o Espírito é santo. E ele diz assim no 12, restitui-me a alegria da tua salvação, sustém-me com espírito voluntário, quer dizer, um espírito obediente, gera em mim novamente, dá um up no meu espírito, me coloca num padrão de um espírito obediente, porque eu não quero passar novamente por esse afastamento de ti. Davi era um adorador. Davi era um adorador. Ele ansiava pela presença de Deus. Assim como a corça anseia por água, assim anseia também minha alma. Outros salmos ele escreveu, ou seja, um adorador. Mas ele perdeu aquela atmosfera gostosa, aquela presença de Deus. O pecado gera isso. E ele diz, no 13, então, a consequência disso, uma atitude nós temos que tomar perante isso. Atitude de arrependimento, atitude de pedido de perdão e atitude de não mais praticar, atitude de ensinar também as pessoas. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, ou seja, as tuas leis, e pecadores se converterão a ti, ou seja, ele está se comprometendo com Deus. Deus, eu vou ensinar, eu vou dar mais uma ênfase do que é o pecado, e pessoas se converterão a ti até ouvindo algumas coisas que eu vou ensinar. E versículo 14, livra-me dos crimes de sangue, pois foi um crime de sangue que ele cometeu. Ó Deus, Deus da minha salvação, daí então a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Ou seja, ele vai anunciar, passou a anunciar a salvação, passou a anunciar o perdão. E, de uma certa forma, ele quis fazer até uma barganha com Deus, e mais uma atitude ele demonstrou diante de Deus. Abre, Senhor, 15, abre, Senhor, meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor, porque ele não conseguia viver aquela situação, ele não conseguiria, certamente, naqueles dias, ele não estava conseguindo dedilhar ali sua harpa, fazer composições, canções, salmos, cantar para Deus. Por isso que ele diz assim, abre meus lábios, a minha boca proclamará o teu louvor, voltará a te glorificar. Pois tu não te compraste em sacrifício, senão se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. Ou seja, embora existisse no tempo da lei a questão do sacrifício do animal para a expiação do pecado do homem naquela época, mas Deus, ninguém enganava Deus. Deus continuava olhando para o coração do homem. Deus não se agradava daquilo. Era a forma que até então, até a vinda do Senhor Jesus, o Cordeiro imaculado, sem pecado, a morrer na cruz, ele então era assim que se fazia. Mas Deus não tinha prazer nisso. E da vinda disso, o sacrifício aceitável a tu, Deus, é o espírito quebrantado, nosso espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito, ou seja, arrependido, não desprezará o Deus. Ele está dizendo, então, eu sei, Senhor, e nós temos que ter isso em mente, que o espírito quebrantado, o coração contrito, isso agrada a Deus, arrependido, verdadeiramente, isso agrada a Deus. Deus vai nos colher
vai receber a nossa presença de volta e voltaremos a ter esse relacionamento, viver esse ambiente gostoso de júbilo, de alegria que é servir a Deus, estar com Deus. Versículo 18, faze bem a Sião, né, Jerusalém, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, porque Davi estava temeroso das consequências do seu pecado para a segurança da nação Israel, até porque naquela época Israel estava em guerra. Então ele clamou, Deus, faz bem a Jerusalém, segundo a tua boa vontade, edifica os muros, ou seja, não permita que o meu pecado seja tão grande que tenha consequências para a nação. E no 19, diz assim, então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Ou seja, e Davi está dizendo, eu sei que eu estou verdadeiramente me arrependendo, estou pedindo que lava-me disso, perdoa as minhas transgressões, gera em mim, cria em mim um espírito reto, um coração quebrantado, e eu sei que tu não vai desprezar. E Davi diz, aí quando eu voltar a um patamar anterior que eu estava de santidade, aí sim, quando eu oferecer sacrifício, quando Jerusalém, quando Israel voltar a oferecer sacrifício, aí Deus vai aceitar o sacrifício, é isso. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o altar. Queridos, essa é a questão. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Romanos 8, 23. Porém, Jesus, com a sua graça, com o seu sacrifício, dá-nos a opção, e não é automático assim, nos dá a opção de tê-los como único e suficiente Salvador, e para que possamos viver a vida eterna. Mas o pecado faz separação entre Deus e os homens. Não podemos enganar. Alguém pode dizer, todo mundo está fazendo. Não. Mesmo que todo mundo esteja fazendo o que é errado, nós temos que fazer o certo, mesmo que ninguém ou pouca gente esteja fazendo o certo, para que possamos ter a vida abundante. De repente nós não recebemos quase nada de respostas de orações de Deus, reclamamos que Deus não responde, Deus não tem respostas para nossas orações. Eu estou clamando, eu estou pedindo, eu estou buscando a tua presença, Deus. A gente clama, briga com Deus, às vezes desacredita em Deus, nossa fé fica comprometida. Por quê? Ainda culpamos a Deus, porque às vezes estamos em pecado. Uma pessoa compartilhava comigo hoje ainda, que recebeu uma palavra profética de Deus, que a vida dela estava amarrada, vida financeira, a vida amarrada. Deus falava com ela, você tem coisa errada na sua vida, você tem iniquidade na sua vida, e ela foi, orou a Deus e buscou a revelação de Deus. E Deus mostrou para ela que ela tinha alguns objetos que havia ganho de alguém que era produto de roubo. Veja bem, uma pessoa temente a Deus, que caminhava com Deus, mas aquilo trancava a vida financeira, os caminhos dela estavam trancados, porque da onde que era oriundo aquilo? Aquilo era oriundo de um produto de roubo. Então, embora ela não soubesse, mas Deus é Deus, e Deus, a sua infinita benignidade e bondade, revelou para ela. Então, querido, é pecado. Eu não vou aqui mencionar nomes de pecado. Procure na palavra de Deus. Vai no Google, digite lá versículos sobre pecado. Mas pecado também, o Espírito Santo se encarrega de gerar em nós o entendimento daquilo que é pecado e daquilo que desagrada a Deus. É pecado para a morte, é pecado que não é para a morte, mas a consequência para todo tipo de pecado. E a boa notícia é que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele falou, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Mas isso é muito sério, isso não é brincadeira. Se fosse assim tão light, tão simples, Jesus não teria vindo morrer na cruz por nós, para que nós possamos ter a oportunidade de nos arrependermos. 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, injustiça, no caso, seria a condenação interna. Então, sabendo disso hoje, vamos tomar cuidado. Cuidado com aquilo que nós fazemos, cuidado com a mentira, cuidado com as pequenas coisas. Coisas às vezes tão banais que é trancado da vida da gente, uma conta que a gente não pagou, alguém que a gente passou para trás e não pediu perdão, não ressarciu, não reconheceu. Há tantas pessoas que às vezes aí rouba
sinal de Wi-Fi do vizinho, pessoas que vão lá e compram um aparelhinho e usa outros canais aí, e praticamente grátis, mas aquilo tem um custo para alguém, ou coisa dessa natureza que aos nossos olhos não é uma mentirinha, há quem diga, mentirinha branca, se é que existe cor de mentira, uma coisa aparentemente tão simples que vai nos levar a perder coisas aqui nesse plano, aqui na Terra, no mundo natural que nós estamos. E olha, não vamos pisar na bola a esse ponto a ponto de comprometermos nossa salvação. Imaginemos alguém estar padecendo a vida inteira no inferno por pecados que sabe que é pecado, sabe que desagrada a Deus. Alguns desses estão descritos na palavra. Vai no Google, dê um Google e procure lá versículos sobre pecado. Mas é muito mais abrangente. Pede para o Espírito Santo gerar em você o entendimento. Eu, quando faço minhas orações diárias, eu digo sempre que nunca vou vencer Deus, nunca vou agradecer a Deus o suficiente pela obra da cruz, pelo perdão dos meus pecados. Eu nunca vou conseguir pedir perdão de tudo. Então eu oro, aquilo que está lá no Salmo 19, se não me engano. Senhor, expurga-me dos que me são ocultos. Mas eu oro assim, Senhor, me traz aos olhos, aos ouvidos, ao meu entendimento, aquilo que o Senhor está expurgando, que eu não estou reconhecendo, para que eu possa, literalmente, às vezes eu digo, para criar vergonha na cara e não pecar mais. Amém? Agora eu quero que você faça um período de reflexão. Feche os teus olhos, peça a ajuda do Espírito Santo e aquilo que você lembrar, nomine os pecados. E diga também, Senhor, lava-me daqueles que me são ocultos. Purifica-me, lava-me, expurga dos que me são ocultos. Faça isso enquanto você se prepara para participar da Santa Ceia que já iremos ministrar. Deus te abençoe por hora. Então vamos à ministração da Santa Ceia, e ela é santa porque é do Senhor. Nós vamos falar muito acerca da ceia em si, até para o nosso vídeo não fique longo. Lembrando que nós estamos aqui mostrando a pastora Cristiane fazendo louvor, em função de que para as pessoas da nossa comunidade, nós estamos compartilhando também gravação dela com os hinos. Porém, como estamos também postando, Deus deu entendimento aí de criarmos um canal no YouTube para compartilharmos essas mensagens, para que mais pessoas sejam edificadas por ela. Até está lá João Célio Dolada, procure no YouTube, se inscreva, ali dê um like, tem um sininho ali que você clica ali, aperta para que você receba as notificações. Uma vez por semana estaremos compartilhando a mensagem da comunidade cristã ou não. Então, para que esse vídeo não fique muito longo, nós estamos ministrando o louvor. Amém? Mas aproveite, 40 minutos de uma pregação, essa vai dar acho que menos de 40 minutos, dá apenas 2,8% do teu dia de 1.440 minutos. Então, faça bom proveito disso, aprenda a remir o tempo. Algumas pessoas acham longo 20, 10, 30, 40, 50 minutos de uma pregação, mas todos os dias, às vezes 2 horas para ver um filme, às vezes 2, 4 horas vendo filmes, e não que isso seja errado, mas temos que saber priorizar as coisas. Às vezes 8 horas por dia, 6 horas por dia vendo TV e a palavra de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Mateus 6,33, disse o Senhor Jesus. Então vamos ser sábios. Amém? Então, primeira carta de Coríntios de Paulo, aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele recebeu do Senhor isso e ele ministra. Então você pegue isso, junte com a sua família, pegue então a partícula de pão. Vamos lá? A palavra de Deus diz assim, que não devemos participar indignamente. Isso é muito abrangente, para, acima de tudo, não participarmos em pecado. Então eu creio que nesse período você já fez uma reflexão, já nominou os pecados, já pediu perdão para Deus, pediu para expurgar aqueles que são ocultos, se arrependeu, está digno para participar da Santa Ceia. Diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, a partir do 23. Porque ele recebeu do Senhor essa instrução. Paulo,
Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, em memória do sacrifício dele, em memória da morte dele, em memória da importância disso. Participe você com a sua família do pão. Vou orar por este elemento da ceia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, colocamos diante de Ti, Senhor querido, Senhor amado, este pedaço de pão que apenas representa o corpo do Senhor Jesus moído pelas nossas transgressões. Meu Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Filho, Jesus, Senhor e Salvador, pela Tua coragem em cumprir essa missão tão terrível, pelo Teu corpo moído naquela cruz, pelos nossos pecados, sobre nós tão imerecedores. Muito obrigado, Espírito Santo, para mostrar isso em nós, trazer a nós a experiência da salvação e trazer a nós a compreensão da necessidade do arrependimento e a graça, recebemos a graça de Deus e a honra e a glória. É tudo para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. Participemos todos. No 25, Jesus disse, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o novo pacto, o cálice é o novo pacto do meu sangue, pacto da nova aliança, o sangue da nova aliança. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estará isso anunciando a morte do Senhor até que Ele venha novamente, até que Ele volte. Ele prometeu e Ele vai voltar. De modo que, se qualquer que comer o pão ou beber do sangue do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, participe dignamente. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba deste cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, senão discernir o corpo do Senhor. O corpo de Cristo, o sacrifício de Cristo, a importância de Cristo. Por causa, até ele complementa, por causa disso, há muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porém, quando somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Oremos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Papai, eleva, Senhor, ao alto este cálice do suco da videira que simboliza o sangue do seu Filho derramado naquela cruz. O Senhor, Redentor, o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Príncipe da paz, aquele que veio derramar o seu sangue, todas as gotas do seu sangue, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de salvação. Muito obrigado, Senhor. Sabemos que o pão que ingerimos e o cálice, o suco da uva que vamos ingerir, não vai transformar em sangue, nem vai transformar em carne, apenas é um símbolo em memória de Ti. Mas o simbolismo espiritual é poderoso o suficiente. Tu és poderoso, Jesus, para fazer algo em nosso corpo físico, para curar as nossas doenças e para que nós possamos ser mais felizes, mais fortes, mais dignos de sermos chamados de filhos do Deus Altíssimo. Participemos deles todos. Muito bem. Aí na sua casa, algumas denominações, e a denominação de caminhei por muitos anos, praticamente me converti, muitas outras costumam ajoelhar-se após a ceia e ter um período de oração ali, e você faça isso, se você quiser, dê um pause ao vídeo, amém? Mais uma vez eu digo para você, inscreva no canal João Célio Adolada, né? Vitória Comunidade Cristã, talvez muito breve estaremos transmitindo, talvez online também, o culto da nossa casa, da nossa igreja. E compartilhe para alguém, divulgue, você estará também divulgando a palavra de Deus, pregando o Evangelho. Alguém pode chegar a alguém essa palavra. Ela é abençoada, é boa, porque é do Senhor, e fazer diferença na vida dele. Dê um like
inscreva-se, faça a obra também do evangelista. Amém? Agora eu quero orar para terminarmos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, com muita alegria, Pai, nós nos colocamos diante de Ti agora para encerrarmos essa palavra, essa forma de reunião, forma de pregação, de ensino, de estudo, como quer que seja, meu Pai querido, para a honra e a glória do Teu nome. Eu quero colocar cada um diante de Ti, meu Pai, cada um que estiver ouvindo esta palavra. Nós, comunidade Vitória, irmãos da comunidade Vitória, comunidade cristã aqui de Curitiba, Pai, todas as demais pessoas que porventura, seja lá quando for, estiverem ouvindo, vendo esta palavra, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor faça grandes coisas na vida de cada um, que o Espírito Santo mova o coração daquele que está sem reconhecer que é pecador, sem reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador de vossas vidas. Senhor, eu coloco esses diante da Tua presença. Eu não sei que efeito vai ser na vida dessas pessoas, mas eu oro pedindo que faça um efeito, que cumpra seu efeito, porque ela está na palavra, e ela foi pregada, ela foi motivada, tu trouxeste ao meu entendimento, compartilhar isso, eu tenho certeza que vai transformar a vida de alguém. Pai, dê um dia, uma semana, um ano, uma vida abençoada, transformada, Pai amado, naquele que está ouvindo, que está levando a sério isso, meu Pai. E o resultado desta semeadura que é esta palavra, meu Pai, seja para a honra e a glória do Teu nome. Amém? E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a mais doce, perfeita comunhão e consolação do doce e maravilhoso Espírito Santo de Deus esteja contigo agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Que Deus te dê uma vida salva, uma vida tranquila, uma vida abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.